Daí eu vou botar até mais uma pimentinha, Ricardo, no teu prato. Tem também o consumo de energia, né? Hoje, mais de 50%. Então, a China já chegou num ponto de mudança da matriz energética. Hoje, 2025, mais de 50% da matriz energética já não é relacionada a combustíveis fósseis. Carvão, óleo, petróleo. Estou falando de energia limpa. Em 2024, a China ela já instalou, em termos de energia solar, muito mais plantas que Estados Unidos, Europa e Brasil combinados. Caraca. Vamos falar um pouco de bateria de lítio. 80% de toda a bateria de lítio já é produzida na China. Gente, eu tô falando da mão de obra. A gente debateu aqui sobre a questão da tecnologia, que a gente vai voltar, porque a gente ainda não falou de telecomunicação 5G, drones, equipamentos, veículos elétricos, energia solar, eólica, hidrogênio verde. Hidrogênio verde. Em 2024, a China investiu o quê? 20 bilhões de dólares para se destacar e ser a primeira em hidrogênio verde. A gente não acompanha esses números, o Guilherme. A gente não tem essa dimensão diária. Quando a gente acordou, a China já está acordada, por conta não só dos 11 horas de fuso, mas por conta da China estar no futuro. A China é um país do futuro, e aqui eu não estou fazendo nenhuma propaganda, a gente atesta isso. Como é que eles já têm um laboratório, já vão lançar a telecomunicação 6G? Os drones, gente, como os drones estão sendo aplicados. Então você vê aqueles agricultores, né? Teve até um bafafá dos camponeses, né? Da menção aos camponeses chineses aí recentemente, de uma forma pejorativa. Você pega ali os camponeses na China, primeiro, um camponês que mora naquelas montanhas, ele já leva as caixas, bota ali, por exemplo, as laranjas depois de colher, faz pelo celular o chamado do drone, o drone vem com uma cordinha e esse drone, ele pega a caixa de laranja e ele sai da montanha. O camponês não precisa carregar isso nas costas ou no lombo de um burro. O governo chinês ele tem um principal objetivo de fazer políticas centradas ao povo. Esse é o objetivo deles. Eles têm duas grandes metas, tá? Desculpa, eu vou falar de economia, eu vou falar de tecnologia, mas eu preciso voltar às políticas públicas para a gente entender um pouco mais os conceitos por trás da China, porque eu acho que o nosso principal papel hoje aqui nesse bate-papo é quebrar pré-concepções. Né? A China ela celebrou de 1921 a 2021 100 anos do Partido Comunista Chinês. E vai celebrar em 2049 os 100 anos da sua fundação, a fundação da República Popular da China. Eles chamam de Lianga e Painian, que são os dois desejos, né, dessas comemorações de séculos, né, centenárias. Né, são dois movimentos centenários, os 100 anos do Partido Comunista Chinês e os 100 anos da fundação da República Popular da China. Conforme o governo chinês, em 2049 eles querem ter um Estado sólido, democrático, e com a política voltada sempre ao seu povo. Nessas comemorações, olha a evolução que a China teve. O Deng Xiaoping, lembra que em 78 ele promoveu as reformas econômica, política e social chinesas. Não importa qual é a cor do rato, qual é a cor do gato, o que importa é que ele pegue o rato. Né? Eles, de acordo com o Banco Mundial, a China ela tirou de 78 a 2020, ou seja, estamos falando aí de 40 anos. Sim. 770 milhões de pessoas da pobreza extrema. Então, em 40 anos, a China tirou da pobreza extrema 770 milhões de pessoas. Ah, não, esse número é um número do governo chinês. Não, o número do Banco Mundial. O Banco Mundial e o FMI, por exemplo, falaram que nos anos 2000, a atuação dos Estados Unidos, a participação dos Estados Unidos no PIB global era acima de 24%. Caiu em 2024 para 15%, enquanto a China era 4% nos anos 2000 e foi para 18%. Olha essa mudança, né, da hegemonia global do que a gente tanto fala ou do que a gente espera, às vezes, dos Estados Unidos. Então, a China está num processo de crescimento vertiginoso. Um crescimento sempre pautado em políticas públicas. E quando a gente fala aqui
sobre a mão de obra é uma mão de obra cada vez mais qualificada. Claro que sempre surge a dúvida, mas poxa, o que tem na China? Tem chinês, isso eu posso garantir, gente. Tem muito chinês na China. São 1,4 bilhões de pessoas. Mas você precisa treinar e capacitar essas pessoas para atuarem. Vídeo que está acontecendo com o comércio eletrônico. Ah, mas como é que é o comércio eletrônico na China? É mais avançado que o brasileiro. Porque o comércio eletrônico na China, você já tem uma série de tecnologias que são aplicadas que impingem uma velocidade muito maior que aqui no Brasil. Por enquanto. Até porque o Jack Ma, embora ele tenha saído, né, dessa alta exposição por conta até dessas desavenças com o governo... O Jack Ma do Alibaba. Perdão, do Alibaba. O Jack Ma, quando você entra no Alibaba, fica em Hangzhou. Hangzhou fica mais ou menos 40 minutos de trem-bala de Xangai. Lembrando, né? Beijing, Bei de norte, Jin de capital. Então é a capital do norte. A China teve capitais em outros lugares, assim como nós, né? A gente fala de Brasília, mas às vezes a pessoa nunca ouviu falar de Salvador, Rio de Janeiro, né? Mas você tem Beijing, Shanghai, Shan, acima, Hai do mar, acima do mar, né? Então você tem essas terminologias, eu acho que são interessantes passar para quem nunca teve, eventualmente, contato com China. Ali em Hangzhou, que fica a 40 minutos de Shanghai, de trem-bala, olha como é que eu estou apresentando. Eu não estou falando de avião, estou falando de carro. 40 minutos de trem-bala. Olha que coisa legal se fosse aqui. Pô, São Paulo, que fica a 30 minutos do Rio de Janeiro, ia ser demais, né? E não de avião, né? Aquela sobe e desce, mas 30 minutos de avião é só para embarcar e... Só para embarcar. Que você lá no último assento, você fica com a cara de cachorro pidão, esperando a comida chegar e o suco, e não chega, porque ela fala, infelizmente, acabamos por conta dos protocolos de descida, né? Mas lá em Hangzhou, quando você chega lá no Alibaba, voltando um pouquinho, você tem um lema muito bonito falando que... qualquer produto dentro do território chinês será entregue em 24 horas e qualquer produto no mundo será entregue em 72 horas. Caraca, 72 horas? 72 horas. Olha a frota, a malha de aviões do Alibaba hoje aqui no Brasil. A gente conhece o Alibaba pelo AliExpress. Talvez a gente nunca ouviu falar do Ant Financial, que é o lado financeiro do Alibaba, por exemplo. São várias empresas muito grandes na China, mas a gente ainda não tem essa familiaridade, né? Então, você imagina que hoje, né, começou com um avião por semana, a cada 10 dias. Hoje são mais de 7 aviões por semana. Pessoal, vocês conseguem imaginar o que é? Não é o pacote de uma compra que você faz na sua casa não é só de bicicleta desse tamanho, é de uma xícara. Imagina um avião cheio de pacotinhos e pacotões. E é muito. E a gente fala do Alibaba, a gente esquece que tem várias empresas de comércio eletrônico já aqui no Brasil. Não só de comércio eletrônico, como também de entrega.